Então, como é que se chegou da câmara escura à máquina fotográfica? Bem, uma vez resolvido o problema de gravação das imagens, irei explicar-te como chegamos até aqui. Tinha de se introduzir dentro do aparelho componentes que servissem para controlar a forma como a luz atuaria no suporte. Estes componentes são o diafragma e o obturador, que possuem duas funções diferentes. O diafragma serve para controlar a quantidade de luz que faça entrar dentro do aparelho fotográfico e que atua sobre o filme. O obturador, pelo contrário, serve para estabelecer o tempo em que deixa atuar a luz no meu suporte. Imagina que o diafragma geralmente encontra-se situado no interior das lentes e é um dispositivo feito de imensas lâminas que, no final, se reduzem num diâmetro. Abrem-se. Sim, um orifício de diâmetro variável que deixa passar mais ou menos luz, enquanto o obturador é uma espécie de cortina, atualmente existem de vários tipos, embora nas máquinas contemporâneas, na maior parte dos casos, seja uma espécie de cortina que se abre ou se fecha, e portanto tem apenas duas posições, ou toda aberta ou toda fechada, e define o tempo em que a luz atua no filme ou no suporte que estou a utilizar para o registro Tipo das assim, imagens. tchic, tchic, ou tchic, tchic. Sim, o ruído que sentes é o próprio obturador que se abre e se fecha, o clique da fotografia. Então, resumindo, a máquina fotográfica é uma caixa escura na extremidade da qual de um dos lados existentes está aplicada a objetiva, que é um instrumento para recolher a luz e projetá-la sobre o suporte, que é o filme ou o sensor CCD. Ok. Para regular melhor esta operação, utiliza-se o diafragma, que define a quantidade de luz que deve entrar, e o obturador, que define quanto tempo a deve deixar atuar. Ok, mas há uma coisa que não compreendo. A luz, que é algo que não é tangível, que não se pode tocar, como consegue modificar o filme? Bem, os elementos sensíveis à luz que se encontram no nosso filme são os sais de prata. Estes, uma vez atingidos pela luz, sofrem uma mudança que não é visível à vista humana. Trata-se, na realidade, de imagem latente, porque é uma alteração no interior de cada um dos cristais de sal de prata que não podemos ver e que se pode tornar visível somente através do processo de revelação, especialmente com o líquido revelador, que é a primeira fase. Estas operações são realizadas, obviamente, no escuro, para que não seja preciso cobrir a imagem exposta no interior da máquina fotográfica. Durante estas operações, os sais de prata que foram atingidos pela luz transformam-se em prata metálica preta, porque sofrem uma transformação química produzida pelo líquido revelador. Obviamente, quanto mais luz atingir os sais de prata, mais material se irá transformar em prata metálica. Produz assim uma imagem formada por pretos nas áreas onde a luz atuou, que são precisamente as áreas onde a prata se transforma em metal, e as áreas transparentes, onde, pelo contrário, a luz não atingiu o nosso filme. E nas digitais, como funciona? Nas digitais existe um procedimento semelhante, embora não idêntico, porque o suporte de gravação é claramente diferente. Tem-se um sensor CCD, que é composto de imensas pequenas células chamadas fotodíodos, cada uma das quais detecta a quantidade de luz que a atinge e transforma-a num impulso elétrico de intensidade variável dependendo da quantidade de luz que chega. O procedimento já não é fotoquímico, mas fotoelétrico neste caso, e assim o sinal luminoso captado pelas células torna-se num dado numérico que vai constituir a nossa imagem digital, que depois voltará a ser transformada através do software numa imagem real. Isto é algo que acontece automática e rapidamente? Sim, no momento do disparo, a máquina ativa todos os procedimentos para transformar exatamente a radiação da luz em dados digitais, que depois serão reconvertidos novamente em imagem. Muito bem. Então façamos um pequeno resumo. Bem, então falamos dos princípios ópticos que levam à formação da imagem. Assim, partimos do furo estenopeico até chegar à lente biconvexa. Em seguida, como surgiram os aparelhos fotográficos e os elementos que os constituem. E depois, analisamos também o processo de formação da imagem, quer em digital, quer em filme. E está tudo claro? Claríssimo.